O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos continuando a liturgia desta saga do primeiro livro dos Reis. Sabemos muito bem o que ocorreu na história do pai de Salomão, Davi. O rei escolhido por Deus, como todo rei o era, mas era falho, como todos nós o somos. Desejou Bersabeia, mulher de Urias, e assim destruiu sua vida como rei. A vida, às vezes, nos surpreende, mas muitas das vezes ela é um ciclo vicioso. Não estamos aqui dizendo, como muitas pessoas costumam dizer, que sofrem hoje pelos pecados de seus pais. Burrice, não existe isto. Mas parece que, com certeza, a educação que recebemos e o exemplo que recebemos forma a nossa índole e o nosso caráter. O rei Salomão errou com Deus. E qual foi o erro dele? Casar-se com uma egípcia. Casar-se com uma mulher fora do povo de Israel, fora do povo de Deus. Casar-se com uma mulher que não professava a fé no Deus de Israel, mas em vários deuses. E assim, por não ouvir a vontade de Deus, o reino se divide. O reino é rachado ao meio. Ou pior ainda, fica somente com uma tribo. Meus irmãos e minhas irmãs, quando olhamos para esta divisão de um reino por simplesmente desobedecer, não escutar a vontade de Deus. E nós muitas vezes dividimos porque queremos fazer a nossa vontade, queremos fazer os nossos interesses. E Deus a gente coloca numa caixinha e quando a gente precisa a gente vai lá e busca. O rei Salomão perdeu a confiança de Deus. O rei Salomão foi aquele responsável por uma grande sabedoria. Até o próprio livro da sabedoria é atribuído a ele. Mas quando a gente pensa
simplesmente de forma impulsiva, quando a gente pensa demais com as emoções, a gente se torna burro. Agir por impulsividade, agir pelos próprios desejos e prazeres, e queremos justificar as nossas posturas, porque às vezes somos impulsivos, porque às vezes falamos sem pensar, e o pior ainda, quem reconhece o erro é menos culpado. Mas pior é aquele que age por impulsividade, sabe que é impulsivo, age de impulso, age sem pensar, e ainda tem a coragem de dizer: eu sou assim. É a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim e vai ser assim. Ou seja, uma pessoa que reconhece que é assim e não quer mudar, vai permanecer no estado de desprovimento de conhecimento. Uma pessoa que reconhece os seus erros e não quer mudar, é uma pessoa que nós devemos entregá-la para Deus, e Ele resolva com a pessoa. E nós conhecemos muita gente que é assim, age sem pensar, age sem rezar, e ainda se coloca no direito de achar que os outros têm que aguentar ela do jeito que ela é. Salomão não escutou a vontade de Deus, uniu-se a uma mulher egípcia e assim perdeu o seu reino, dividiu o seu reino, deixou deuses falsos entrarem junto do povo. Por isso que toda a liturgia de hoje está cercada do ouvir. Shema, escuta. Akouo do grego, escutar a vontade de Deus. Escutar a vontade de Deus quando ela nos agrada, mas quando ela nos corrige. E este é o desafio de nós também. As professoras na infância isso ensinam para a gente assim: Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, ou seja, fala menos e escuta mais. Tem gente que fala e ainda reclama: por que você não me responde? Uai, você não dá tempo nem de eu responder, você só sabe falar. Tagarela demais, fala alto demais, parece que é surdo igual o cara do evangelho. Não sabe, quem grita demais, quem não sabe ouvir, não dá conta. Ninguém dá conta de pessoas que falam alto demais, é péssimo. Ainda tem gente que fala alto e ainda fala cuspindo na cara da gente, né? Pior ainda. Tenhamos moderação naquilo que nós falamos. Tenhamos o bom senso e busquemos o meio termo. Porque quem fala demais e quem vive numa vida muito barulhenta não tem não tem espaço para que Deus entre na sua vida. Porque você quer que Deus faça a sua vontade e aí você se torna um deusinho. Escuta, ouve os mais velhos, ouve os seus superiores, por mais que às vezes eles não te agradem, mas se eles estão lá é porque alguém os colocou lá. Saibam escutar, aprendamos a arte do ouvir, aprendamos a arte de receber aquilo que o outro entrega para ti. Nós falamos demais e falamos muito mal. Queremos que todos nos escutem, mas pode prestar atenção, quem gosta de falar demais não sabe ouvir ninguém, não gosta de ouvir. Deus realmente nos deu 2 ouvidos e uma boca para a gente saber ouvir mais e falar menos.
Por isso que Salomão foi corrigido por Deus, porque ele se casou com uma mulher pagã que adorava falsos deuses e esqueceu os ensinamentos do Deus de Israel. Por isso que o Salmo de hoje, o Salmo 80, fala: entre vós não existia um Deus estranho, não existe um Deus desconhecido, você não pode adorar um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus. Lembra do refrão que nós cantamos hoje? Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, um é o Senhor, só Ele é o Senhor. E muitos de nós, quando estamos passando por um momento de dificuldade, buscamos de tudo, menos a Eucaristia, porque a gente fala que a missa é cafona. O padre só fala a mesma coisa, a missa é a mesma. Tadinho, né? Não conhece o mistério da nossa fé. Aí a gente vai buscar no centro de macumba, vai buscar numa igreja por aí, não vou falar o nome, a gente vai buscar na simpatia, a gente vai buscar no horóscopo. Muito católico aí acredita em horóscopo. A gente vai buscar em coisas que não são coerentes com a nossa fé. Por quê? Porque nunca conheceu a fé. Porque se você conhece a sua fé, você não a abandona, não se entrega às coisas que são fora daquilo que Deus ensina. Nós não sabemos ouvir. E às vezes, quando a palavra é dura e incomoda, a gente busca uma palavrinha que passa a mão na cabecinha da gente. A gente adora que passa a mão na cabeça da gente, a gente adora ser bajulado. Quem disse que a vida de quem escolheu ser cristão tem que ser uma vida simplesmente do bajular-se? Jesus falou: vocês querem me seguir, mas vocês vão ser perseguidos, caluniados, difamados por causa do meu nome, mas no céu receberei muitas vezes mais. Ou seja, paremos de achar que o cristianismo é uma creche, onde tem que passar a mão na cabeça da gente, onde Deus está no céu para fazer a minha vontade. O povo caiu na idolatria. O povo esqueceu o que Deus tinha feito por eles. Não nos esqueçamos, o povo estava preso no Egito. O que Salomão foi lá e fez? Misturou com o povo que tinha matado os hebreus. Misturou com o povo que tinha colocado a nação de Deus como escravo. Deus liberta o povo da terra, se dividem, se organizam, o povo volta na mesma ladainha. A mesma história. Olhem o erro se repetindo. Graças a Deus a gente não erra duas vezes, né? Deus não nos abandona. Se nós assim formos fiéis a Ele, escutarmos Ele. Vai na sua casa, pega um bom cotonete e tira a cera do seu ouvido. Não tem como você escolher seguir a Deus sem se abrir a escutar a vontade dEle, sem obedecer à vontade dEle, abrindo mão dos nossos caprichos, tornando o nosso coração mais mole, menos duro. O povo se esqueceu que Deus havia feito por eles. Mas Deus sempre nos dá uma nova oportunidade, assim como ouvimos no Evangelho de hoje. Jesus estava andou na Decápole. Lembrem-se na primeira leitura, quando é falado que o manto do profeta é rasgado em 10 pedaços, Decápole, as 10. Jesus estava andando na Decápole, e lá trouxeram um homem surdo e gago. E Jesus leva aquele homem para fora da multidão e tocou com os dedos no ouvido dele, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Você pode falar assim: nossa, mas que anti-higiênico, né? Quando a gente corta o dedo, qual que é o primeiro lugar que a gente bota o dedo? Na boca, na saliva, porque a saliva era
colocada como aquilo que ajudava também a curar os anticorpos. Jesus toca aquele homem e diz para ele: Éfata, abra-te. E naquele momento, aquele homem começou a ouvir, e sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade, deixou de ser gago. E é interessante porque é igual aos nossos pais, né? Diego, não faz isso, não fala isso. O que a gente fazia? Saia contando para todo mundo. É sempre assim: ó, estou falando com você, mas não conta mais para ninguém, tá? Já devia estar falando para a 10ª pessoa. E assim as pessoas iam levando para frente quem era Jesus. Jesus hoje no Evangelho abre os ouvidos daquele homem para que ele pudesse escutar o Shema Israel, escutar a vontade do Deus de Israel. Abriu a língua dele, soltou a língua dele para que ele pudesse anunciar. Porque aquele que escuta deve também ser arauto do Evangelho anunciando. Que hoje, então, pela graça e pela bondade do próprio Deus, nós possamos curar a nossa surdez. E nós possamos curar a nossa língua, que às vezes se torna chicote do capeta para falar mal dos outros, para que a nossa língua não seja uma língua para maldizer, mas para bendizer o nome de Deus. Que Ele então cure a nossa surdez, a nossa indiferença, para que assim nós nunca nos esqueçamos que Ele, só Ele, é o nosso Deus.